Aplauda ele bem forte. Vamos receber a pastora. Aleluia! Graças a Deus. Queridos, quero te convidar em nome de Jesus a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Que nem um bom paraense, que chia 6. Bom paraense. Versículo 60. Você que achou, diga graças a Deus. Vamos ler em nome de Jesus. Você pode acompanhar também aqui no nosso telão, você que está nos visitando, não trouxe sua Bíblia. E a palavra do Senhor diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creram, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era e os que não criam, e quem era o que havia de lhe entregar. E dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai, e não lhe for concedido. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vocês também retirai-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Diga: eu preciso ter a convicção que o Pai é o Cristo. Diga amém. Se sente, por favor, em nome de Jesus. Queridos, essa passagem é uma passagem muito conhecida da Bíblia, algumas vezes eu preguei muito sobre ela, e eu digo que esse era o chamado dos discípulos, amém? Quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Diga graças a Deus, levante sua mão, diga aleluia. Graças a Deus que você está aqui, que você se sente discípulo de Jesus, essa é a nossa maior missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todos os lugares e todas as nações. Amém? E aqui a gente vê um versículo, uma passagem da Bíblia excelente, maravilhosa, que Jesus está no meio de uma multidão pregando, falando das verdades eternas, e junto com ele estão os seus discípulos, e junto com ele andavam também muitas pessoas almejando entrar no meio daquelas pessoas que eram denominadas discípulos de Jesus. Muitas pessoas cercavam Jesus, tanto querendo o milagre, tanto como queria também estar perto dele porque amava. Outros queriam ser discípulos, outros almejavam ser o discípulo de Jesus. Mas Jesus sabia quem era quem. Você observa na palavra que Jesus diz, dentro do seu coração Jesus já sabia quem estava crendo e quem não cria. E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, você que está nos vendo através desta pregação online, você que está aqui na nave da igreja, que Jesus sabe de todas as coisas, amém? Ele sabe quem é verdadeiramente seus discípulos e quem não é, aquele que crê e aquele que não crê. E nós estamos aqui nessa noite querendo falar de um legado de discípulos, amém? Nós carregamos nos nossos ombros o legado de discípulos, o legado de Pedro, o legado de Paulo,
o legado de Matias, o legado de todos aqueles que acompanharam Jesus naquela época que Jesus esteve na terra e que não paralisou o evangelho, ou seja, aquele que colocou o evangelho para frente. Mesmo em meio a grandes situações difíceis. Porque os verdadeiros discípulos, eles não estão nem aí para a multidão pode falar, a multidão pode não crer, a multidão pode não seguir mais, que nem aconteceu aqui com Jesus. Aí você imagina, a gente está vendo aqui um caso que Jesus foi largado pelas pessoas, porque as pessoas não aguentavam ouvir as verdades. E quem foi que largou Jesus? A multidão. A multidão largou Jesus. Apesar dos discípulos ouvirem aquilo, e até eles mesmos, dentro do seu coração, quererem murmurar, eles ficaram na dele. Mas eles não abandonaram Jesus. Mas a multidão abandonou. Discípulos ou multidão? Quem que você é? Aonde você está? No meio dos discípulos ou no meio da multidão? Pastora, como é que eu vou identificar que eu estou no meio da multidão? É quando eu olho para que eu estou aprendendo de Deus e aquilo não me é confortável e eu acabo desistindo de caminhar com Jesus. E eu acabo desistindo de adorar Jesus por qualquer coisa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Queridos, multidão, eles não querem compromisso com o Criador. Eles só querem viver no oba-oba, no milagre, na bênção, na prosperidade. A multidão, ela é passageira. Tem hora que ela está e tem hora que ela não está. Mas os discípulos, eles escutam, eles pegam até mesmo a chamada, o carão, que nem as pessoas dizem, mas eles estão lá no pé de Cristo, porque eles sabem quem é o Deus que eles servem. Queridos, nessa noite o Senhor nos inspira a falar isso para você. Se você ainda está no meio da multidão, saia e venha aprender com o discípulo e venha ser um discípulo de Jesus. Os discípulos, eles querem envolvimento. Inclusive, discípulos são pessoas comuns. Todos nós aqui somos comuns, né? Mas nós somos chamados e comissionados para coisas extraordinárias. Quem diria eu estar aqui hoje em Garapé-Açu pregando para você? Nunca na vida eu pensei nisso. Eu era uma pessoa comum. Vivia no mundo comum. Mas na hora que eu disse, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero ser Tua discípula, o Senhor começou a fazer dentro da minha vida, na minha história, coisas extraordinárias. Então, queridos, ser discípulo é ser pessoa comum, mas fazer coisas extraordinárias no reino de Deus. Porque o Senhor te faz esse milagre nas nossas vidas. O Senhor te chamou para você ser um líder extraordinário, um membro extraordinário, para você ser alguém no reino de Deus que se importa em levar o legado de Cristo, em ser discípulo. Discípulo quer dizer pequeno Cristo, seguidor de uma religião, que aprende com o mestre. Isso significa ser discípulo. Vejo um monte de gente aí de nariz empinado, que não quer aprender nada com ninguém, porque acha que já leu a Bíblia, sabe tudo. Quero te dizer, eis que te digo, se você não se submeter à liderança que Deus botou para você, para te ensinar, alguma coisa Deus colocou no coração dessa pessoa para Ele te ensinar, por isso que Ele é teu líder. Tem gente que, eu não quero ser discipulado não, porque esse negócio de ir para a igreja, de estar me cobrando, eu não quero. Ei, meu irmão, como é que tu vai para o céu desse jeito? O céu não entra gente em cima de pudim, não. No céu é sacrifício.
No céu é submissão. Caso contrário, você não vive uma vida de céu, de caminhada para o céu. Eu acho que poucas pessoas sabem. Aqui, essa semana agora, nós tivemos 2 percas na nossa família, né? A minha mãe, acho que alguns irmãos chegaram a ver a minha mãe e meu padrasto aqui. Meu padrasto tinha 68 anos. Ele morria de medo de injeção. Esse foi o motivo que ele não procurou o médico. Eles estavam desviados faziam 3 anos. Inclusive, eu chorei muito porque a minha mãe disse um negócio para mim. Ela me disse isso há um tempo passado e agora esses dias eu lembrei devido à situação dele. Eu ganhei ele para Jesus. Ele me viu pregando e naquele dia o Espírito Santo incomodou ele e logo depois ele aceitou Jesus. Não foi eu que ganhei, mas ao ele me ver pregando, ele foi tocado pelo Espírito Santo e logo em seguida ele foi de Jesus. Passaram alguns anos na igreja e depois que nós saímos de Castanhal, eles se desviaram, tanto ele quanto minha mãe. Eles viam a igreja, mas viviam uma vida comum. Viviam no meio da multidão. E esses dias atrás, faz uns 20 dias ele adoeceu, pegou o corona. E na primeira remessa do corona, eu lembro que tinha uma moça na frente da casa dele, que ela foi para Belém, numa ambulância aérea. 95% do pulmão dessa moça estava comprometido, sem mentira nenhuma, 95%. Ela saiu semi-morta de lá. Ela era cardiopata, ela era diabética, hipertensa e tinha problemas renais. Eu me lembro que eu chegava lá e meu padrasto dizia: a vizinha não vai voltar mais não, ela é muito doente e o pulmão dela está muito afetado. Passaram-se 3 meses, o corona na primeira fase baixou, a mulher chegou, viva, para a honra e glória de Jesus. Só o caquinho, mas a mulher está lá. Ele via ela, ele ia até lá na casa dela entregar gás, porque ele tinha 68 anos, mas ele era mais novo do que eu. Alguns irmãos chegaram a ver eles 2 aqui. E ele continuou desviado. No meio da multidão. 20 dias atrás, ele começou a apresentar febre, passou 10 dias em casa com febre de 40 graus. A mamãe: Giovane, manda o pastor vir aqui orar para Deus livrar o Zeca disso aqui. Eu digo: mamãe, primeiro, ele está doente faz 10 dias, 40 graus de febre. Só tem que levar ele para o médico, porque o medicamento em casa não está funcionando, tem que levar no médico. Segundo, nós já vamos aí, nós vamos orar, em nome de Jesus, e esse mal vai sair por retirada. No mesmo dia, tem umas irmãs. Isso que é a importância da igreja. Repara bem, é por isso que eu estou contando toda essa história, para falar de discípulos que ganham alma. A mamãe tem uma vizinha, essa vizinha chamou um grupo de senhoras da igreja dela para ir orar lá em casa. Isso foi dia 31 do mês que passou. O que aconteceu? Elas oraram, liberando a cura sobre a vida deles. A mamãe sentiu no coração, na hora da porrada, né? Aceitar Jesus de novo, se reconciliou. E ele se ajoelhou lá na sala da minha casa, da minha mãe, e disse assim: Senhor, se eu voltar desse hospital, eu vou acabar a minha vida vivendo para ti. Deixa eu voltar, Senhor. Ele se reconciliou e fez esse voto na sala de casa. Dia 31. Dia 4, nós começamos a nossa busca de UTI. Ele não melhorava, não piorava, falava, comia, tudo normal. Porém, a febre dele não cessava, o pulmão dele cada dia mais se infeccionando. Quando nós conseguimos a UTI, a mulher do hospital não conseguiu transferir ele. Abriu uma porta e fechava outra. Abriu uma porta e fechava outra. Aí Deus falou para minha mãe, que a minha mãe tem esse negócio aí, eu tenho certeza que é Deus que fala alguma coisa para ela. Deus falou para ela que ele ia tomar ele. E no dia 7, ele veio falecer.
Dia 6 a minha avó faleceu. Só que não foi de Covid. Foi farta de dias. 89 anos. Minha avó faleceu cantando o hino da harpa, que dizia que ela estava largando aquela vida para ir para uma vida que Jesus tinha preparado para ela. Linda a morte da minha avó. A minha mãe espiritual, que me levava para a igreja do tamanho desses meninozinhos que estão aqui na frente. Ela pegou na mão do meu tio, na mão da minha tia e disse: minhas filhas, não chorem, porque o lar que eu almejei a vida inteira, eu já estou avistando. E faleceu como uma pessoa dormindo, não teve dor, não teve nada. Foi linda a morte da minha avó. E eu tenho certeza que ela está só aguardando a hora que Jesus vem buscar essa igreja. Meu padrasto também no outro dia faleceu. Foi com Jesus. Antes de morrer, ele pega na mão do meu irmão, pede para ele cuidar da minha mãe e diz: meu filho, eu estou na mão de Deus. Queridos, eu contei essa história toda para você. Eu poderia muito bem estar chorando pela situação, porque realmente é muita coisa que acontece numa família só. Só que eu sei do Deus que eu tenho crido. Isso me dá mais fôlego para eu pregar, para eu falar para as pessoas que vale a pena servir Jesus. Queridos, vale a pena seguir Jesus. Hoje você conhece o Evangelho, porque a minha avó pregou para mim. Eu fui discípula da minha avó. Com 3 anos ela me pegava e me levava para a escola bíblica dominical. Eu cresci vendo a minha avó cantar um hino. Eu escrevi os hinos dela. Eu vi uma mulher de fé. Uma mulher que nunca se abateu, nunca vi minha avó murmurando por nada. E sabe que eu digo isso para você, querido, nessa noite? Em nome de Jesus, não deixe que as coisas, as murmurações, a falta de fé, tire você do propósito, do legado que Deus deixou para cada um de nós. Meu irmão chorava e disse assim para mim: mana, o meu papai disse que era para eu cuidar da mamãe. Eu digo: não, vamos cuidar dela. Eu disse para ele que eu ia tirar ele do hospital, que ele não ia morrer. Eu disse: meu irmão, Jesus curou. Da nossa forma Jesus não curou, mas da forma de Cristo Ele curou e tomou para si. Ei, nós não perdemos para o diabo, nós não perdemos para ninguém. Jesus tomou, é dele. A melhor coisa da vida, querido, é herdar o céu. Que adianta nós passarmos a vida toda dentro de uma igreja e não herdarmos o céu? Isso não é válido para as nossas vidas. É por isso que eu digo para você, queridos, não pare de pregar o evangelho. Os discípulos pararam do lado de Jesus naquela hora e disseram assim para ele. Jesus fala para eles: ei, Pedro, Paulo, ei, vocês estão tudo aqui. João, vocês querem ir embora? Vai. Vocês querem ir junto com a multidão? Vocês querem ir com aquelas pessoas que não têm compromisso com nada? Pode ir embora, vai. Aí eles olharam para Jesus e falaram aquela bela frase: para onde nós vamos? Para onde nós iremos, igreja? Ei, querido, você que está desviado, você que ainda está na corda bamba, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras que nos dá a vida eterna. Queridos, por que eu contei a história da moça na frente da casa da minha mãe? Ei, na hora que nós tivermos que morrer, tão somente nós morreremos. Ele saiu de casa com o pulmão comprometido 50% e não voltou. A mulher da frente saiu com 95%, cardiopata, problema no rim, e voltou e está lá e viu o cortejo dele passar, queridos. Tudo é na dependência do nosso Deus. Para de ficar achando que as coisas, meu Deus, isso vai acabar comigo. Não, porque se tiver que acabar, vai acabar de qualquer jeito, com ou sem pandemia. Sabe por que ele se reconciliou?
Porque tinha discípulos de Jesus que foram lá pregar. Por incrível que pareça, eu que sou pastora, o Cláudio que é pastor, ninguém apareceu lá. Mas alguém foi levantado porque foi pregar e ganhou a alma dele. Ele não foi para o inferno, ele foi para o céu. Ah, pastora, eu não estou indo mais para a igreja. Esses dias alguém me falou, não estou lembrada e nem quero lembrar. Alguém disse assim: pastor, ligue para fulano, que fulano está com Covid, e ela perguntou pelo senhor. Deus o livre, se o senhor não ligar para ela, ela não vai vir para a igreja. Discípulo ou multidão? Eu passei por tudo isso aí esses tempos. Eu não briguei com ninguém daqui da igreja, porque ninguém ligou para mim me dando os pêsames. Eu não me desviei, queridos, porque ninguém orou. Porque eu falei no grupo das famílias, pedindo oração por ele, 3 ou 4 pessoas responderam: não, eu estou com raiva da igreja, porque a igreja não me apoia. Minha irmã, eu sou madura na fé, o meu alvo é Cristo. Eu não quero saber se o fulano se importou com meus problemas. Eu sei que Deus estava no controle. Eu não vou me desviar porque você não liga para mim quando eu estou doente. Inclusive eu peguei Covid e fiquei em casa lá. Se tivesse morrido, você ia saber depois que tinha morrido. Eu não incomodo ninguém com essas coisas. Primeiro porque eu coloco a minha vida na mão de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Pare de ficar olhando para essas besteirinhas, não tem? Ah, fulano me visitou. Ah, o meu líder não se importa comigo. Ah, porque não sei o quê. Isso é pretexto, isso é balela de gente que quer se desviar. Que não está gostando de alguma coisa e põe, sabe? Tudo bem, novo convertido, legal, tá? Ensina o novo convertido que ele não pode viver a vida toda sendo bebê na fé, ele tem que crescer. Se o pastor não vir aqui orar por mim, eu não vou mais para a igreja. Não, porque para devolver o dízimo eu sei, né? Mas ele não sabe vir aqui orar. Ei, é tua obrigação devolver o dízimo. Tu devolve se tu quiser se limpar com Deus. Problema teu. E ninguém vai comprar ninguém por isso. Eu sei o preço que ele paga em carregar uma igreja nas costas. O peso espiritual de todos vocês está em cima do pastor. Inclusive, é o pastor que vai prestar conta de cada um de vocês para Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que olha para o foco. Que é reino. Então vamos trabalhar no reino. É Cristo, então vamos ser igual a Cristo. Os verdadeiros discípulos carregam um legado. Esse legado, o legado que as pessoas olham para Jesus e dizem: ah, Jesus, eu não posso ficar longe do Senhor. Por mais que me magoe algumas situações que aconteçam aqui dentro e lá fora, mas eu preciso entender que a minha vida tem que ser derramada para servir Jesus. Nem todos têm a sorte que meu padrasto teve, de ter tempo. Ele pediu perdão para minha mãe, que minha mãe se internou com Covid com ele. E foi muito bonito. Ele pediu perdão para o meu irmão. Ele pediu perdão para todo mundo. Cuide bem. Ei, cuide bem da sua família. Ame-os. Eu peguei na mão do meu irmão e disse, meu irmão começou a contar umas histórias que que ele tinha com meu padrasto. Ele era apaixonado pelo meu padrasto e ele por ele. E ele chorando, né? Papai, a primeira moto do meu trabalho, quem me ensinou a trabalhar foi ele. Eu lembro quando ele pegou o dinheiro, o salário dele do trabalho, me deu, comprou uma moto. E me deu para eu trabalhar e disse, meu filho está aqui. Eu percebi, naquela hora eu já tinha dito isso muito para eles todos, que o que importa não é o que eu vou deixar. Ele deixou o carro dele lá, as motos dele, deixou a casa, deixou a esposa. Eu falando do meu padrasto, né? O que importa é que eu vou viver aqui. Quem está me entendendo? Queridos, viva. Pare de trabalhar que nem um desenfreado. Ah, eu não vou sair com meus filhos porque hoje eu tenho que fazer negócio no meu trabalho. Ah, porque não, tem que limpar não sei o quê. Ei, viva, porque o que vai ficar é os momentos que nós vivemos. O meu irmão não queria nem saber do carro dele,
que o pai tinha deixado. Ele queria saber da presença do pai. Quem está me entendendo? Queridos, os discípulos, eles tinham que cuidar das pessoas, eles tinham que cuidar das suas famílias, eles tinham que cuidar das almas. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama, mas não ama nem os seus, está descartado. Ame, cuide das almas que você vai ganhar, amém? Cuide das pessoas, sorri mais, para de ficar nessa correria. Para que correr? Vá viver a vida, por mais simples que seja. Que nem eu sempre digo para vocês, vá lá na praça, compre um sorvete que é R$1,50, divide com a esposa, poxa, é tão bacana. Não precisa ter um carrão para ser feliz, não precisa você sair para ir para o shopping, gastar horror de... Não, tem um carapézinho bem aqui, o pau amarelo é muito sujo, não, mas é tão bonito. Senta lá, leva teus filhos, molha o pezinho da esposa, do esposo. Viva, amém? Para nós sermos discípulos de qualidade, nós temos que ter uma vida de qualidade. E não é essa vida de qualidade de ser rica. Tomara que vocês todos se tornem muito ricos, em nome de Jesus. Mas a nossa riqueza maior é a riqueza do céu. Amém? A minha casa está rica agora. Eu tenho certeza que no céu receberam grandes joias da minha família. E eu choro pela falta da presença. Mas eu sei que lá no céu é muito melhor que aqui. E glória a Deus, Deus escolheu para Ele. Que você possa fazer que nem aquelas senhorinhas que chegaram lá na casa da minha mãe. Não deixe as pessoas passarem despercebidos, não. Amém? Pregue. Pastor, está uma pandemia, eu não quero sair da minha casa. Ei, irmã, para de besteira. Tem muita gente nesse momento necessitando de Jesus. Se as senhorinhas do coque não vão lá na minha casa, meu padrasto não tinha se reconciliado, nós não íamos ver, nós íamos ficar na dúvida, será que na hora da morte se reconciliou? Mas não, graças àquelas mulheres, aquelas discípulas, ele se reconciliou, e eu tenho certeza que o Senhor curou para ele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ei, você tem que esperar Cristo, não só aqui, mas tem que esperar Cristo sabendo que você tem uma vida eterna. E que as pessoas precisam de Cristo. E que as pessoas necessitam, de uma maneira desenfreada, ainda mais no momento que nós passamos, as pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E você, como um grande pregador, como uma grande pregadora, eu não estou falando isso por falar bem, mas eu estou falando isso porque você já está cheio da graça, já está cheio do Espírito, já conhece o andamento da coisa, já sabe como é que se anda o reino de Deus. É a nossa hora como igreja, com pandemia ou sem pandemia, não deixe de adorar a Jesus. Saia do meio da multidão e venha ter com os discípulos. Venha ser discípulos, venha fazer discípulos, venha se misturar com os discípulos. Saia do meio daquele povo que não quer compromisso com nada, que só quer saber do oba-oba, que só quer saber da prosperidade, que só quer saber de ganhar uma bênção. Não, você quer saber de ir para o céu e levar pessoas para irem para o céu também. Esse é o nosso maior chamado. Obrigado, Jesus. Curve sua cabeça. Agradeça a Jesus pela vida. Agradeça a Jesus por tudo que o Senhor te deu. Agradeça a Jesus pela sua saúde.